disso, tá? Então, eu sou extremamente grata ao iluminismo porque ele conseguiu reformular e artificialmente corrigir esse tipo de injustiça. Porque o que acontecia, ou pelo menos acontece em sociedades extremamente tribais, quando uma pessoa não consegue se ajustar na sociedade? Ela é punida, ela é agredida, ela é humilhada, ela é basicamente expulsa da aldeia porque ela não se ajusta. O que aconteceu com o iluminismo foi fazer justamente o contrário. Não, vocês também são gente. Vocês também merecem espaço. Inclusive os desajustados, vocês que não correspondem às expectativas. E aí que surgiram as primeiras feministas de primeira onda. Porque vejam só, geralmente eram mulheres ricas, privilegiadas, brancas, da Europa, aristocratas, que tinham sido muito bem educadas e que se debruçaram sobre determinadas causas. Veja que elas tinham muito a perder. Em sociedades que eram muito mais pobres, muito mais violentas, muito mais machistas. E elas aceitaram abrir mão desses privilégios para reconstruir, ou pelo menos reformular alguns valores da sociedade. Veja o quão desajustadas essas mulheres eram. O quão inadequadas para os valores dessa sociedade elas eram. E elas estiveram dispostas a sacrificar a própria vida delas para reformular e conquistar determinados direitos, não somente para as mulheres na Europa, mas também fora dela. Um exemplo muito conhecido, quer dizer, pelo menos para alguns feministas liberais, é a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges, ela foi uma feminista liberal francesa e que escreveu a Declaração Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, porque na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, as mulheres foram excluídas. Por conta dessa declaração, ela foi guilhotinada, tá? E ela também foi conhecida por escrever manifestos e até mesmo uma peça contando sobre um romance de escravos nas Américas que fugiram. E era um casal romântico em que ela escreveu uma peça em favor dessas pessoas. Inclusive, muitas dessas feministas, elas eram cristãs, né? A Mary Wollstonecraft, inclusive, ela é vista como uma puritana hoje em dia porque parte do feminismo dela foi desenvolvido para manutenção, a garantia de um casamento saudável entre duas pessoas que eram bem educadas horizontalmente e que faria com que reduziria o risco de adultério, tá? Então, o feminismo não necessariamente tem uma origem revolucionária, ou pelo menos dentro desse aspecto marxista que muitos conservadores acabam defendendo, eu não sei se esse é o teu posicionamento. É majoritário. E, enfim, seja lá qual for essa defesa, mas essa não é a minha. Então, eu penso que uma das principais conquistas foi justamente conseguir abrir espaço para essas mulheres desajustadas, porque eu tenho certeza que se eu tivesse nascido na Índia, no norte da Índia, principalmente, que é muito patriarcal, é muito mais violento e que, inclusive, pratica uma parte considerável dos crimes de honra hoje, talvez não tivesse vez pra mim e eu estivesse morta. Ou até mesmo num país comunista, né? Exato, eu concordo. Agora, tem uma coisa que você coloca, tal, eu entendo que tem diversas vertentes, mas você faz parecer como se fosse algo periférico. Eu não acho que é periférico. Eu acho que majoritariamente as feministas têm essa visão anti-família tradicional, anti o suposto patriarcado e anti na defesa de que a gente tem que reorientar as performances de gênero. Então eu acho que o padrão geralmente é esse. Podem existir exceções que tenham lá seus aspectos positivos? Podem ter. Agora, o que eu tô falando aqui, quando a gente vai criticar um movimento, a gente critica por aquilo que ele é em geral. Quando você fala do conservador, conservador tal defendia a escravidão. É padrão entre os conservadores a defesa da escravidão? Nunca foi. Hoje não. Hoje não. O conservadorismo burkeano, ele é uma produção liberal. Inclusive, muitas pessoas consideram o conservadorismo burkeano uma espécie de liberalismo. Então, assim, entre os grandes teóricos conservadores, eu já li vários aqui, eu posso citar alguns pra você, eu nunca vi nenhuma defesa da escravidão. Agora, entre as grandes teóricas feministas, eu vejo a defesa do fim da família tradicional, eu vejo a defesa do fim dos papéis de gênero. Então, assim, é padrão entre o feminismo esse tipo de defesa que não é muito bem divulgada publicamente, por conveniência. Já no conservadorismo, a defesa da escravidão, por exemplo, não é um padrão. Mas concordo com você que tem lá as suas exceções e eu não acho que em algum momento da história nenhuma mulher pode ter tido algum papel, nenhuma feminista pode ter tido algum papel positivo. Eu acho que pode alguma feminista ter tido algum papel positivo, mas eu acho que essas mulheres específicas, elas tiveram um papel periférico diante do decorrer da história, que eu acho que o capitalismo e os valores de direitos humanos ocidentais tiveram muito mais influência. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro é que o iluminismo tem sim seus aspectos positivos, até porque o iluminismo ele vem de uma civilização cristã ocidental e só por isso ele pôde existir, mas ele também tem suas desvantagens, que ele trouxe também uma forma muito cética de enxergar o conhecimento tradicional. E eu acho que a tradição, muitas vezes, ela é importante para orientar as decisões, principalmente decisões que envolvem toda a sociedade. Então,
Então, eu acho que a gente concorda também em relação de que, independentemente do fenômeno social, político ou religioso, ele vai ter alguns malefícios, tá? Eu diria que é quase inevitável. Sim. Aliás, é inevitável, não tem como a gente garantir humanos, isso. São seres humanos, enfim, e não tem como não torcer isso de alguma forma. Primeiro, em relação às feministas, pelo menos... As feministas comuns não necessariamente teóricas, né? Que, supostamente, tu diz que são a maioria que defendem, sei lá, a extinção da família tradicional. Né? Ok. A gente também pode estar sujeito ao viés de disponibilidade, tá? Que, inclusive, é uma coisa que eu acho que eu estava sujeita durante muito tempo ao criticar o movimento feminista, tá? Porque o meu canal foi criticado... Aliás, foi criado pra isso, tá? Pra criticar o movimento feminista. Mas eu acho que por muito tempo eu estive sob esse viés de disponibilidade de achar que porque eu estou vendo isso acontecendo nas redes sociais, isso necessariamente corresponde à realidade, tá? O viés de disponibilidade, ele se baseia numa tendência do que o ser humano tem, de que ele vai gravar com muito mais facilidade determinados eventos e fatos, inclusive experiências próprias, correspondendo ao nível de emoção que ele colocou naquela informação e naquele evento. Então, uma pessoa, ela pode ter sido assaltada, sei lá, no interior da Suécia, e aí ela vai começar a achar que, meu Deus, agora a Suécia tá violenta, né? Antigamente não tinha violência, porque ela passou por uma situação emocionalmente bem extrema, tá? Então esse seria o viés de disponibilidade, e eu acho que tanto eu quanto você podemos estar sujeitos a isso. Sobre as pessoas se calarem em relação a coisas ruins do movimento feminista, eu acho até que seja bom por um ponto de vista, não o que tu deve estar imaginando, não pra limpar a barra do feminismo, mas sim porque simplesmente ideias ruins devem ser descartadas, tá? Eu penso que simplesmente se existem feministas ou teóricas que defenderam péssimas ideias e ninguém fala delas, ótimo, que bom que as pessoas não estejam falando dessas ideias. A gente precisa defender as melhores ideias. Agora, em relação ao conhecimento do desenvolvimento das vertentes, das teóricas e dos conceitos do feminismo, ótimo, mas aí tu não está ideologicamente corrompido ou comprometido, mas na verdade simplesmente fazendo uma linha histórica do desenvolvimento feminista, e aí tu pode citar essas péssimas feministas que existiram, não vejo nenhum problema em relação a isso. E... enfim, basicamente isso. Podemos terminar? Só pra concluir, então. Eu acho que, na verdade... não significa que não estão falando sobre, por exemplo, a ideologia de gênero presente no feminismo, não significa que as agendas de ideologia de gênero não estejam avançando. A verdade é que sorrateiramente essas agendas avançam no meio acadêmico, enquanto ao público isso não é tornado claro. Então, quando a gente vê, o assunto já está entrando goela abaixo da sociedade, não foi discutido porque nós temos, infelizmente, um monopólio ali do meio acadêmico por parte da esquerda, que é o que eu defendo que os conservadores devem fazer. Nós devemos ocupar esses espaços. Tá, só para finalizar em relação a poder criticar essas agendas supostamente feministas e tal, eu penso que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é não somente bater no que é baixo, tá? No espantalho. A gente precisa fazer um bom trabalho nivelando o debate por cima, então batendo na nata. Porque bater por baixo é muito fácil. Sim. Então veja que, embora eu não seja vista como uma conservadora, ok? Eu ainda consigo reconhecer que existem excelentes intelectuais conservadores, que existem bons argumentos em defesa do conservadorismo, inclusive alguns científicos, tá? Então, simplesmente é uma manifestação antropológica, natural, tá? Simplesmente a maior parte das pessoas sempre vai ser conservadora. Independentemente, inclusive, do pacote ideológico que elas vão defender, porque as pessoas vão preferir a manutenção dos valores já bem estruturados e convencionais e familiares. Aquilo que é proteger. Não somente aquilo que é bom, é aquilo que já está instituído. No caso, é a defesa do status quo, e que eu não acho que necessariamente é ruim, tá? Faz parte da natureza humana, não necessariamente porque faz parte da natureza é bom, mas a manutenção de determinadas estruturas, instituições são importantes sim para a manutenção da ordem. Ok. A questão é que eu defendo que quando a gente tá criticando alguma coisa, a gente tem que fazer o possível para bater na nata através de críticas honestas. Então, o que eu costumo ver dos conservadores é uma crítica desonesta por baixo. Então, muitas vezes tu vai ter uma dificuldade de se conectar intelectualmente, ideologicamente com essas pessoas, porque eles batem embaixo, entende? Então, eu gostaria de ver mais conservadores batendo na nata feminista, das melhores intelectuais feministas, das melhores ideólogas, do que simplesmente uma
sei lá, aleatória do Twitter, ou uma aleatória do TikTok, ou simplesmente algum tipo de maluca conspiracionista que acha que absolutamente tudo é uma disputa de poder, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter uma disposição muito maior em fazer críticas honestas e batendo sempre na nata. Mas aí é a consequência negativa do debate público, né? Infelizmente... Ok, eu entendo. É o que acontece. O debate político, ele é diferente do debate acadêmico, né? O debate acadêmico deve ser mais profundo e o político acaba sendo mais escrachado. Mas eu acho que tu conseguiria. Eu acho que tu conseguiria fazer uma crítica mais honesta em relação ao feminismo, sabe? De ambos os lados também, né? O estereótipo do conservador é o quê? Que ele é racista, machista, tudo mais. Machista, que ele não quer que a sociedade evolua. E é mentira. Sim. Se nem